André, agradecer-te então por teres aceito aqui o nosso convite, partilhares aqui então um pouco a tua experiência enquanto aqui como no Estoril, mas também nas tuas vivências anteriores. Ok. Obrigado pelo convite e que seja uma noite boa. Partilha. Ok. André, o teu percurso, já passaste por diversos contextos, também já estiveste na parte da análise, já estiveste na parte do treino também, e agora és diretora e team manager. Fala-nos um pouco para as diferenças e o qual é que adaptaste mais e também as experiências que tiveste em termos de análise e do treino. Sim. Pronto, olha, eu comecei como todos os miúdos começam a jogar futebol desde muito cedo. Cheguei aos meus 18 anos, percebi que ia ser um jogador fraco e Uhum. então optei por outra área que eu acho que me poderia dar um bocadinho mais de vivência naquilo que é o futebol. Pronto, iniciei na área do treino, a parte da análise, a parte da coordenação também técnica. Fui diretor desportivo, portanto, do Cova da Piedade também já num contexto profissional, desde a equipa de sub-23 até ao sub-19. E agora no Estoril, portanto, desempenho estas funções já há cerca de 3 anos e meio. Claro que são funções muito distintas, mas acredito que no fundo possam dar know-how e conhecimento para poder executar atualmente as tarefas que tenho da melhor forma, porque acabo por ter um bocadinho a vivência do campo, a vivência fora do campo, a vivência do terreno, do balneário, e no fundo o aspecto organizativo e da gestão. Nesta fase também é importante para mim. No fundo, fui beber um bocadinho de todas estas funções e acho que hoje consigo executar bem as minhas tarefas. Ok, André. Também é importante também perceber que como é que também surgiu essa oportunidade de estares no Sub-23 do Estoril. Como é que surgiu essa oportunidade? Pronto, eu estive em Angola, no Recreativo da Cala, portanto, um clube bom em África. E quando regressei a Portugal, tenho o convite da parte do Cova da Piedade para coordenar a equipa de sub-23 com a equipa B, portanto, que era uma equipa de sub-21, e também a nossa equipa de sub-19. Portanto, o trabalho acho que foi bem executado. Nós acabámos por ter resultados e sucesso desportivo, não só nessas equipas, mas também, no mais importante, os jogadores atingirem o patamar profissional. E quando eu saí do Cova da Piedade surgiu o convite do Estoril, da parte do Pedro Alves, e pronto, aceitei de pronto. E as coisas foram caminhando até ao dia de hoje da melhor forma. Acho que o trabalho está visível de toda a estrutura, acho que é uma estrutura toda que trabalha em prol de um objetivo comum de clube e os resultados acabam por ter aparecido da melhor forma. Claro, o sucesso nos últimos 2 anos foi um sucesso aqui, como todos vimos. Eu estive no Leixões, fui adversário do Leixões, mas do Estoril, desculpa, mas Ah, aqui são à parte. Mas também para as pessoas também perceberem aqui, André, falamos um pouco das funções que tu desempenhas aí as funções que sim. desempenhas no Estoril Sub-23, para as pessoas também perceberem que não estão muito Sim. perto disto, para percebermos um pouco. Pronto, na realidade, tudo aquilo que se passa com o Sub-23 de Estoril acaba por ser minha responsabilidade. Portanto, eu acabo por ser o gestor de um processo esse que envolve muitas pessoas. Portanto, nós temos vários departamentos, departamento técnico, departamento médico, departamento de nutrição, a parte da administração, a direção desportiva. Portanto, todas essas áreas têm que estar englobadas dentro daquilo que é o propósito que nós definimos enquanto estrutura, para chegar ao atleta. Portanto, nós temos um ciclo no clube. Esse ciclo no clube passa por várias etapas e eu acabo por ser o gestor de todas essas etapas para com a minha equipa. Ou seja, interligação entre vários departamentos, interligação com o futebol profissional da equipa principal, com o futebol de formação desde o sub-19 ao sub-17, portanto, a formação do clube. Todas essas áreas, no fundo, que estão envolvidas naquilo que é o dia-a-dia de uma equipa de futebol, eu acabo por ser o gestor de todas essas áreas, com o objetivo de chegar à equipa e dos jogadores terem as melhores condições e terem, no fundo, o caminho mais fácil, não só para os resultados desportivos, como para o seu próprio desenvolvimento e crescimento dentro do clube, que é a nossa ideia. Ok, falaste aqui uma parte do dia a dia, falaste aqui das tuas funções, mas também para as pessoas entenderem um pouco o teu dia a dia nas funções do Sim, diretor de team manager. Mais ou sim. menos como é que funciona o teu dia a dia padrão? Pronto, o meu dia a dia começa de manhã, portanto, o pequeno almoço com a equipa. Um, Nós iniciamos, no fundo, ali um bocadinho o dia a dia com uma reunião com a equipa técnica, portanto, alguns aspectos que sejam necessários tratar ou que ainda não estejam alinhados, ou que sejam necessários fazer ali no momento. Portanto, tudo isso é no fundo, trabalhado antes do treino. Portanto, assisto a todos os treinos. Eu gosto de estar sempre presente e, no fundo, ter acesso àquilo tudo que é o dia a dia do jogador, o dia a dia do treinador, para também entender aquilo que é as suas necessidades, aquilo que é aquilo que ele procura, para depois também lhe conseguir dar uma melhor resposta.
face àquilo que é os problemas que vão surgindo diariamente. Pronto. Tenho, portanto, no fundo, essa gestão do balneário, a gestão dos atletas, problemas que possam surgir, situações que sejam necessárias tratar, com os próprios agentes, situações do dia a dia dos miúdos que seja preciso, no fundo, para fazer uma melhor adaptação àquilo que é as nossas ideias. E no fundo coordenar todas essas áreas e pronto, e tu estás dentro do meio, sabes que e as pessoas que nos assistem sabem que o futebol tem sempre um problema minuto a minuto e que é necessário ser resolvido. Pronto, e eu acabo por ser a pessoa que inicia o dia e que fecha o dia, e que todos os departamentos no fundo estejam interligados para conseguirmos fazer um trabalho de qualidade. Mas também procuras estar ligado também com os outros, por exemplo, sub-17, sub-18, escalões mais inferiores, procuras que haja aí uma ligação entre ti e esses escalões? Sim, eu gosto de ver os jogos acima de tudo, portanto, mentiria se dissesse que tenho tempo a ver os treinos, porque Não, realmente é não tenho. difícil. Mas no fundo gosto de assistir aos momentos competitivos, porque é importante ter um conhecimento. Dou-te um exemplo simples, nós nesta fase estamos a ter alguns jogadores do Sub-23 que estão, como tem sido norma no clube, espaço na equipa principal, portanto estão a ter esse espaço, e nós temos rapidamente de dar uma resposta, e no fundo vamos ao Sub-19, vamos ao Sub-17, criamos esse caminho de saber quais são os jogadores que estão dentro do nosso espaço e que possam, no fundo, integrar a nossa equipa. Nós, no Estoril, nós temos um grupo de elite, portanto, atletas que nós entendemos que da formação do clube, portanto, têm espaço no futebol profissional ou que têm que começar a ter esse espaço no futebol profissional. Portanto, e tudo isso acaba por ser também definido por mim, juntamente com o Pedro Alves e com a equipa técnica, para nós conseguirmos ter esses atletas próximos daquilo que é o nosso espaço. E é muito rápido. Nós hoje temos um médio que vai à equipa principal, nós sabemos qual é o médio do sub-19 que vem, portanto é um processo automatizado. Existe, se tirando vamos tirar neste contexto a equipa principal, só aqui separá-la um pouco. Existe reuniões semanais, existe muita comunicação do treinador da equipa sub-23 com os escalões a mais abaixo. Neste caso, ele fala, portanto, o treinador do sub-23 fala de forma regular com o treinador do sub-19. Eu falo todos os dias com a direção técnica, com a coordenação técnica da formação, e isso permite-nos ter aqui uma proximidade. E dou-te um exemplo: nós queremos o jogador A, mas o treinador, a direção, olha, atenção, porque o jogador B atingiu determinado tipo de métricas, conseguiu determinado tipo de objetivos, também merece o prémio, e nós também somos sensíveis a isso. E acho que dessa forma também conseguimos, no fundo, fazer valer aos jogadores que há outros caminhos e há outros passos que também são importantes, não só aquilo que nós definimos de início, que é só o seu potencial. Pronto, sabes que há muitos fatores que influenciam o rendimento dos jogadores e, no fundo, essas conversas constantes permitem-nos, acredito eu, estar mais próximos de acertar. Sim, faz sentido, faz todo sentido. André, estás aí se não estou em erro desde 2020, correto? Certo, janeiro de Ok. 2020. 2020 já ganharam, eu digo ganhaste, já ganharam na Liga Revelação tudo que era para ganhar. Claro que não é só, sabemos isso, sabemos que é importante formar e ganhar, não vamos estar a fugir a isso, também não estamos aqui, não Claro. vamos estar a mentir. Mas também gostaria de perguntar isso, estás aí desde 2020, já ganharam a Liga Revelação e a Taça, mas que maiores dificuldades aqui encontraste e as aprendizagens, as maiores aprendizagens que tiveste nestes 2 anos, basicamente? Sim. Este é o terceiro, não é? Este no fundo vai para o quarto porque eu ainda fiz aquele meio ano que depois não Ok. terminou por causa da pandemia. Eu acredito que a principal dificuldade acaba por ser este ano, porque nós tínhamos um processo muito bem enraizado, portanto, trabalhei 2 anos e meio com o treinador, ou seja, nós tínhamos um processo muito, muito forte, muito coeso, o grupo de jogadores foi quase sempre o mesmo, tivemos subidas de jogadores para a equipa principal, tivemos algumas vendas, obviamente recrutámos, mas este ano nós optámos por fechar um ciclo, portanto, fechou-se o ciclo na parte técnica e nós iniciámos um novo ciclo também do atleta que nós procuramos, ou seja, nós reduzimos bastante a média de idades. Nós no Estoril temos um projeto que não é melhor nem pior que os outros, mas é diferente. Nós queremos ter um jogador mais próximo da equipa principal, sempre foi essa a nossa meta. Não quer dizer que seja um jogador mais maturado, mas quer dizer que seja um jogador que nós acreditamos que está mais próximo, numa idade mais próxima a dar essa resposta. Nosso projeto também subsiste um bocadinho por isso. E este ano nós baixámos um bocadinho a média de idades, ou seja, ficámos com 3 jogadores do ano passado, portanto temos um plantel de 23 jogadores, portanto fizemos 20 contratações, uma liderança técnica nova, com pessoas novas, e tudo isso obviamente traz as suas dificuldades, as suas adaptações, as suas mudanças, e tem sido um trabalho difícil, mas muito prazeroso, porque acredito que o espírito que nós temos e essas conquistas que falaste, no fundo deu-nos uma confiança para nós termos um caminho que nós acreditamos que é o certo. E juntar e, no fundo, meter todas as pessoas dentro desse espírito e que todas acreditem dentro desse caminho, teve os seus momentos mais difíceis, mas acredito que nesta fase as coisas estejam encaminhadas.
em termos, como falaste, ia tocar nesse aspecto e falaste e bem, mudança de treinador, seu Vasco, não é? Sim. Também teve sucesso, não saiu por causa de maus resultados, isso sabemos. Mas na contratação do treinador mudou alguma coisa em termos de objetivos, em termos de algo em relação para a equipa principal, ou isso ficou intacto e o treinador é contratado também com base em princípios que vocês têm muito fortes ou enraizados aí na dinâmica. É assim, nós, quando o Vasco saiu, nós, portanto, reunimos e procurámos definir um perfil. O perfil de treinador de sub-23 do Estoril, pronto. E foi encontrado o Mister Fernando, portanto, que é uma pessoa que tem uma vivência e que tem um conhecimento muito acima da média. Portanto, eu penso que aquilo que tem sido o percurso dele e o caminho dele também fala por si. E nós definimos, no fundo, esse caminho, entrevistámos algumas pessoas, portanto, deixámos sempre os pratos limpos, que falámos com algumas pessoas, tentámos encontrar um perfil, portanto, de um treinador que fosse um líder, que transmitisse vivências e experiências aos atletas, que tivesse um modelo de jogo atrativo, portanto, que assentasse aquilo que é os seus princípios num jogo positivo, na posse de bola, em tudo aquilo que é, no fundo, o que nós acreditamos que vai permitir a valorização do atleta. E, no fundo, foram esses fatores que nos fizeram optar pelo treinador, foram esses fatores também que nos vão fazer sempre, no fundo, seguir este caminho, de ter connosco as pessoas que vão seguir aquilo que é as nossas ideias enquanto estrutura, como foi o Mister Fernando, como foi o Mister Vasco, como é atualmente o Mister Pedro, e como seguirá sempre, no fundo, esta linha orientadora. Ok, também estava aqui assim, uma pessoa que nos está aqui a ouvir, não reparei no nome, ia voltar aqui para trás também, porque não consigo ver aqui. Sim. Perguntava o que é que também que correu mal em termos com o Mister não quer dizer que tenha cuidado alguma coisa mal, mas porque é que isto aconteceu também? É Tão assim, cedo aqui em relação. na verdade nós fizemos uma mudança cedo, mas pronto, esta mudança foi falada entre todos, portanto o próprio Mister também já teve a oportunidade de dizer, portanto o Mister tinha vindo de um contexto de estrangeiro e no fundo estar aqui ensinou-nos muito, foi uma pessoa muito importante para o nosso percurso e para o nosso processo, mas também derivado às suas questões pessoais e à sua vida, nós entendemos que era a melhor forma no fundo de seguir o caminho, tanto foi entre ambas as partes e ainda hoje mantenho uma ótima relação com o Mister, Claro. como é óbvio, e ele guarda as melhores recordações do Estoril, certamente. Ok, Mister. Ok, Mister. Ok. Pode Ok, ainda ser, não faz mal. estava aqui a pensar no que estavas a dizer. Falando um pouco agora também da equipa sub-23 em relação também à ligação com a equipa principal, porque é verdade, é um motor. Claro. Como é que isso funciona? Sabendo que vocês, se não estou em erro, a equipa mais próxima é o sub-23, a equipa B está num patamar mais inferior. Certo. Como é que é a organização em termos de subidas, descidas, tendo em conta também que o Estoril, equipa A, tem uns objetivos, mas também o sub-23 tem alguns objetivos e metas a cumprir, e para que não haja aquele desnível, como é que funciona isto tudo em Certo. relação a isso? Pronto, nós temos realmente uma equipa B, mas essa equipa B faz parte do clube, ou seja, nós em termos de SAD, futebol Ok. profissional, temos apenas esses dois espaços, portanto, que é a equipa principal e a equipa de sub-23. Nós entendemos à partida, e eu penso que isto seja uma coisa de conhecimento geral, há um gap, e continua a existir um gap entre aquilo que é o sub-23 e a equipa principal, que nós tentamos, dentro daquilo que é a nossa ideia, tentar eliminar, e temos alguns atletas, e temos tido alguns atletas emprestados de contexto de segunda liga, que achamos que no fundo acaba por ser esse espaço de equipa B de clube grande, que nós acho que trabalhamos como clube grande que somos, e tentamos no fundo ir buscar um bocadinho aí. Relativamente àquilo que é no fundo o nosso trabalho diário nesse aspecto, é muito simples, porque nós trabalhamos no fundo todos juntos, imbuídos num só caminho, a equipa principal é o nosso objetivo primordial, é aquilo que nós entendemos que deve ser sempre privilegiado, como tu disseste bem, o Sub-23 tem as suas metas a cumprir, nós no Estoril damos muito valor ao Sub-23, portanto, os Sub-23 trabalham de forma igual à equipa principal, não há diferenciação, portanto, partilhamos os mesmos espaços, simplesmente fazemos tudo em horários diferentes, parecidos, próximos, mas em horários diferentes. De resto, todo o trabalho é igual, portanto, todas as valências que a equipa principal do Estoril tem, o Sub-23 do Estoril também tem, e obviamente que é uma preocupação de toda a estrutura, que todas essas questões sejam sempre salvaguardadas, para que o aspecto competitivo esteja presente. E temos a sorte, e temos tido a sorte, no fundo, de ter tido treinadores até aqui que têm tido também esse cuidado e essa preocupação. Nós fazemos sempre a máxima força para que os nossos melhores jogadores de sub-23 estejam próximos da equipa principal, treinem regularmente com a equipa principal. Há uma ligação muito boa atualmente com o treinador, com o Mr. Nelson Veríssimo,
Portanto, é uma relação em termos de projeto e de estrutura brilhante, porque ele tem uma visão de ter os jogadores do Sub-23 sempre muito próximos. Portanto, eu posso te confidenciar, ainda ontem tive 7 jogadores do Sub-23 e um jogador do Sub-19 a treinar na equipa principal. Portanto, isto é uma coisa de forma muito fácil e que nós fazemos uma Natural. ligação e uma comunicação muito fácil, em que tentamos, e depois ele também tem a abertura para nos dizer: eu este treino até preciso deste jogador, mas sei que ele é importante para o vosso contexto a nível de jogo, se calhar vem só aqui fazer um treino, pode vir outro que também tem qualidade e nós vamos deixar esse jogador para o vosso jogo de sub-23, que também vai ser importante para o clube. E eu penso que essa, no fundo, essa ligação é fundamental para que ambos os objetivos consigam estar lá em cima. Obviamente sabemos que há um prioritário relativamente ao outro, mas tentamos que estejam próximos, isso é importante para nós. Claro, e sabendo que, neste caso, também já estive nessa realidade, sabendo que queremos manter os níveis de competitividade iguais ou parecidos em ambos, no caso sub-23, na equipa principal, mas sabemos que a equipa principal é o principal motor, objetivo, claro. não vamos estar a esconder isso. Também queria te colocar em relação à equipa principal, se existe alguns jogadores que estão a treinar regularmente com a equipa e muitas vezes só vão ao jogo com o sub-23, sabemos que isso às vezes acontece, normal, porque são chamados muitas vezes também para a convocatória da equipa. Como é que isso também funciona? Pronto, nós este ano tivemos apenas um exemplo, tivemos dois exemplos disto, portanto, 2 momentos diferentes com 3 atletas. O primeiro foi o Tiago Santos, neste momento é um dos principais ativos do clube e um dos principais jogadores neste momento na Liga Portuguesa da sua posição, que inicialmente não teve o espaço que ele no fundo pretendia, veio ao Sub-23 e rapidamente conquistou o seu espaço na equipa principal, e está a fazer um percurso brilhante este ano na primeira equipa, e aconteceu num jogo no Seixal com o Gilson e com o Serginho. Nós temos tido sempre este cuidado. A linha entre ser uma equipa de sub-23 de promoção de atletas ou uma equipa de reservas é muito curta. E pronto, e tu estiveste dentro do contexto, sabes que há um jogador da equipa principal que não joga e vem jogar ao sub-23. Isso tem que ser muito bem feito, ou seja, nós temos que perceber os porquês, tem que haver um caminho, tem que haver uma ideia do porquê ele estar a lá ir, o que é que ele vai acrescentar lá, o que é que ele vai ganhar lá e o que é que o próprio clube vai ganhar com essa ida dele lá. E no fundo nós temos estes fatores sempre presentes. Nos anos anteriores tivemos sempre atletas nestas circunstâncias, porque o nosso caminho é fácil. Nós iniciamos a temporada, sabemos que há 3, 4 jogadores máximo que estão no contexto da equipa principal, com idade sub-23, que precisam de tempo de jogo sempre que não tiverem esse espaço na primeira equipa, treinam regularmente com a equipa de sub-23, portanto, eu estou no Estoril, vai fazer 3 anos e meio, se calhar conta-se pelos dedos de uma mão, um jogador que tenha vindo jogar que não treinou com a equipa. Pronto, eu penso que isso é uma coisa muito importante e que beneficia muito do trabalho do treinador, porque o jogador vai dentro do plano de jogo, vai dentro da ideia de jogo, dentro da estratégia, portanto, nós no fundo temos esse cuidado, porque também sabemos que o atleta, se vier e não vier com conhecimento, também não vai ser bom para ele. Portanto, ele acaba, costuma-se dizer, ele tem muito a perder e pouco a ganhar. E na realidade nós temos esse cuidado e acreditamos que o processo tem sido bem feito. Temos vários exemplos, temos o Chiquinho que treinava na equipa principal, jogava no Sub-23, passado 4 a 5 meses foi vendido, portanto, por um valor recorde do clube, e outros casos de atletas, como o Vital, que neste momento é o nosso central titular da primeira equipa, e pronto, eu penso que o processo tem sido bem gerido, né, nesse sentido. Sim, isso o processo, uma pessoa tem que, quando o processo, as pessoas gostam muito de criticar, mas quando é para elogiar, como sabes, as pessoas parecem dificuldade, mas o processo, e eu, desde que acompanho a Liga Revelação, o processo em termos de Estoril, não só porque as pessoas também, ok, costuma-se falar muito, André, tu sabes, ganhou e fala sempre Claro. bem, mas eu, como estive no outro lado, não tenho problema em dizer isso. O Estoril, nos últimos 2 anos, neste, houve uma reestruturação que é normal, por causa da saída, não ganhava por praticar um bom futebol, tudo como tu falaste, organizado, as estruturas todas, né, onde tem que estar, departamentos bem definidos, isso também, claro, que acaba-se por ter sucesso e aposta na formação e ter paciência, que também é importante, e isso também é dar mérito a vocês todos. Falaste agora aqui um pouco, André, das ideias. Procura-se também ter um pouco a ideia parecida ou idêntica no modelo de jogo do Sub-23 com a equipa principal, para que o jogador também tenha maior facilidade de acesso à equipa principal. Ou as ideias ou o modelo completamente diferente, não procuram ter muita atenção a isso. Não, nós procuramos ter essa atenção. Nós procuramos e no fundo é essa imagem enquanto clube que nós tentamos passar do futebol positivo. E os nossos treinadores da equipa principal
têm tido sempre essa, no fundo, essa característica nas suas ideias e no seu modelo, por isso é que também foram escolhidos. E os treinadores de sub-23, no fundo, têm esse acompanhamento. Nós nunca, em momento algum, fazemos qualquer tipo de restrição àquilo que é a ideia ou o modelo de jogo do treinador de sub-23, portanto, não há essa questão, tem que jogar em determinado sistema, tem que jogar de determinada forma, isso não acontece. Agora, entra dentro daquelas ideias basilares, não é? Daquilo que é um futebol positivo, como te disse, o futebol apoiado, tudo aquilo que é as ideias base, elas estão presentes nas duas equipas. E nós acreditamos que dessa forma os jogadores vão estar muito mais preparados e vão estar muito mais facilmente aptos para poderem atingir o patamar do futebol profissional e da equipa principal. Claro. André, em termos de departamento de scouting, também falando um pouco também da minha área, como é que funciona em termos de contratações para os jogadores sub-23? É o departamento de scouting que trata muito das contratações para os sub-23 ou como é que isso funciona? Pronto, nós nesta fase, no departamento de scouting, temos 3 scouts. Portanto, os 3 scouts trabalham tanto a equipa principal como a equipa de sub-23 e o nosso processo é simples. Pronto, eu tenho uma ligação com os agentes, o Pedro Alves tem uma ligação com os agentes, os scouts têm uma ligação com os agentes. Os scouts analisam muitos jogos, eu vejo jogos, o Pedro vê jogos e no fundo nós fazemos um trabalho de equipa em que nos reunimos de forma quinzenal, em que colocamos aquilo em mapas de sombra, portanto nós temos 5 jogadores por posição e vamos dissecando os atletas. Portanto, obviamente surgem situações de oportunidade, há uma situação que me surgiu, eu ponho em cima da mesa, há um parecer positivo e nós avançamos, há uma situação que surge aos scouts, eles colocam em cima da mesa, há um parecer positivo e avançamos. Tudo isto dentro de uma ideia, portanto, deste esquema de observação, que no fundo nos faz ver muitos jogos de Liga 3, de Liga 2, Campeonato de Portugal, Sub-19, estrangeiro, ou seja, nós no ano passado tivemos scouts, portanto, no Uruguai, tivemos scouts no Brasil, tivemos scouts na Argentina, ou seja, acabamos por fazer uma rede que nós procuramos filtrar e enquadrar dentro das nossas ideias os alvos a atacar no mercado. E depois avançamos e no fundo acabamos por acertar mais vezes do que acho que erramos, acredito eu, mas continuamos a errar algumas e o processo acaba por ser nós tentarmos limitar ao máximo o erro. E são algumas pessoas a pensar este processo, mas acreditamos que daquilo que é as nossas experiências, daquilo que é as nossas ideias, conseguimos no fundo seguir um caminho que acaba por ser fácil para todos. É aceito por todos. Sim, mas esses scouts que tu falaste são da equipa, estão no clube, mas estão mais Sim. focados no sub-23 ou nos dois, que é a principal e sub-23? É nos dois, ou seja, eles trabalham tanto a equipa principal como a equipa de sub-23, portanto, o Pedro Alves acaba por ser a pessoa mais diretamente ligada à equipa principal, sendo diretor desportivo do clube, acaba por ser também, no fundo, um scout, que ele, como ele costuma dizer, e bem, ele vai ser sempre o eterno scout, e no fundo nós acabamos por trabalhar os scouts para as duas equipas. Há momentos de época específicos, não te escondo, em que as atenções são mais direcionadas para a equipa principal, outros que são mais direcionadas para a equipa de sub-23, mas o trabalho diário é feito para as duas equipas e para as oportunidades que nós vamos vendo no dia a dia. Nós vemos muitos jogos por semana, acredito que nós vemos 6, 7, 8 jogos por semana, portanto em Portugal, vários escalões, e conseguimos fazer um filtro para aquilo que é as nossas ideias. André, falaste que procuram ver muitos de Liga 3, revelação, claro, que também estão nesse contexto, mas qual é o contexto mais em Portugal que vocês procuram se focar mais? Eu estou a falar mais em termos de sub-23, não falando da equipa. Sim. Claro que imagina, para os sub-23 for uma Liga 3, não sei como é que isso funciona, mas imagina que tens um ou outro scouts que estão mais neste momento responsáveis para detectar jogadores para a Liga Revelação. Onde é que vocês procuram se focar mais? Quer em termos nacionais, quer em termos estrangeiros? Nós, em termos de base de recrutamento nacional, é o sub-19. Ou seja, nós, através do campeonato sub-19, conseguimos ter aquele jogador que, no fundo, vai dar o seguimento de patamar para o sub-23. Essa é a nossa principal base de observação. Mas depois, como te disse, o nosso perfil de jogador que nós procuramos ter é aquele jogador que ainda não tem espaço na segunda liga ou ainda não tem o projeto certo na segunda liga e vem ao sub-23 na perspectiva de atingir a equipa principal a curto e médio prazo. Portanto, vemos muito a segunda liga, vemos muito campeonato de Portugal, onde há muito jogador que aparece de qualidade jovem, e na Liga 3 também. Obviamente que nós nesta fase olhamos para o nosso processo e acredito que consigamos competir, sobretudo com jogadores portugueses e internacionais também, com clubes de Liga 2. E nós conseguimos recrutá-los para o sub-23, porque temos vários exemplos de atletas que vêm sub-23 e que atingem a equipa principal e que no fundo há esse seguimento para a Primeira Liga.
E eu acredito nisso. E, portanto, nós não temos filtro, ou seja, nós não temos um sítio onde não podemos ir. Obviamente focamos muito no Nacional Sub-19, mas este ano recrutámos na segunda liga, para o Sub-23. Este ano recrutámos na primeira liga, para o Sub-23. Recrutámos no Sub-19 do Shakhtar Donetsk, portanto, a jogar Youth League. Ou seja, nós, no fundo, não temos limites. Vamos à procura de qualidade e essa qualidade, onde estiver, nós vamos atrás dela. Ok, André. Em termos também de contratações para o Sub-23, vocês procuram contratar jogadores para que, com o tempo, cheguem depois à equipa principal, ou também têm aquela vertente de contratar logo para o rendimento, para ter logo rendimento imediato na Sim, equipa principal? é uma boa pergunta. Nós, ao longo destes últimos 2 anos e meio, temos tido alguns jogadores que nós sabemos que se calhar não têm esse espaço todo de primeira equipa, mas que têm o rendimento que suporta o crescimento dos outros. Eu acho que isso é uma mescla muito importante de se fazer, porque é óbvio que se nós tivermos 11 jogadores de margem de progressão que ainda não têm o rendimento, a equipa também não vai ganhar ou vai estar mais longe de ganhar, e isso também não os vai promover, e nós procuramos fazer ali um misto. Mas eu costumo dizer isto às pessoas, e sobretudo quando nós abordamos os atletas e os agentes no fundo para contratar os jogadores, nós não contratamos nenhum jogador que nós não pensamos que ele possa chegar à equipa principal. É utópico que todos cheguem, é utópico que chegue sequer 50%, mas ainda há pouco tempo eu fiz esse levantamento. Nós, nos últimos 4 anos, nós temos por semana, ou seja, jogadores que jogaram no Sub-23 do Estoril, nós temos por semana entre 16 a 20 jogadores nas competições profissionais. Ou seja, nós acabamos por formar para a equipa principal 2, 3 jogadores por ano, que é um número muito bom para a nossa realidade, e para as segundas ligas, e até para a primeira liga, estão alguns casos de jogadores neste momento a jogar na primeira liga que passaram no Sub-23 do Estoril e que não tiveram esse espaço na primeira equipa do Estoril. Estão vários casos disso, não só emprestados por nós, como jogadores que seguiram o seu percurso, foram para a Liga 3 e que atingiram a primeira liga. Estou-me a lembrar do Klinsmann neste momento, está no Portimonense, do Bruno Almeida, que está no Santa Clara. Portanto, jogadores que passaram Sub-23 do Estoril e que já estão na primeira liga. Outros como o Tiago Manso, o Pablo, o Lucas, portanto, jogadores que estão no contexto de Liga 2. O Elias teve Liga 2, emprestado por nós, está agora na Dinamarca. Ou seja, nem todos os jogadores chegam à primeira equipa do Estoril, mas eu acho que eles chegam ao futebol profissional de forma rápida, e isso é importante para nós, para validar o nosso E para trabalho. vocês também, não tanto para chegar também à equipa principal, mas também para venderem, também se preocupam, mesmo que não chegue à equipa principal, mas rentabilizar e vender se for necessário também para ter um bom encaixe financeiro, mesmo que não passe pela equipa principal. Sim, sem dúvida. Ainda agora tens um exemplo claro. Nós temos o Clóvis, portanto, era atleta da equipa principal, está emprestado à segunda liga, e ele é o melhor marcador neste momento da segunda liga. Ou seja, não sei se ele vai voltar ou não, porque não sei aquilo que o mercado pode dar relativamente a ele. O Elias foi um miúdo que emprestámos ao Trofense, portanto teve um rendimento top na segunda liga, não teve o espaço na primeira equipa novamente e acaba por ser vendido. Ou seja, acho que o mercado também começa a olhar para nós também como exportador de talento. Isso também é importante. Ok, temos aqui uma pergunta também, acho interessante, que pergunta-te como é que se realiza o processo de formação do Estoril até ao mais alto patamar, neste caso a equipa principal. Como é que se realiza o processo? Uhum. É fácil, ou seja, nós em termos de clube, o clube no fundo acaba, o clube, quando eu falo clube, falo a parte da formação, portanto desde os traquinas até ao Sub-19, fazem um trabalho muito meritório. Basta ver que nos últimos 2 anos os Sub-19 estiveram na fase de apuramento de campeão, ou seja, há qualidade, nós aproveitamos muito dessa qualidade, e há uma preocupação geral, ou seja, sem linhas castradoras, mas há uma preocupação geral num futebol positivo, num futebol atrativo, em ideias de jogo positivas. No fundo, tudo isso acaba por ser uma coisa transversal a todo o clube. Nós valorizamos muito o atleta, nós em muitas situações, às vezes quase que prejudicamos o coletivo para beneficiar o atleta, ou seja, jogadores que têm margem de progressão, como te estava a dizer, podem ainda não ter o rendimento, mas ele vai ter margem para lá chegar. A nível da formação, eles ligam muito a isso, e é uma coisa muito importante para nós, porque também conseguimos ver o atleta a crescer e a desenvolver-se. Pronto, e no fundo acabamos por ter um ciclo. Eu penso que a pergunta seja mais direcionada para isso. Nós, no futebol profissional, nós temos um ciclo, portanto, desde que o jogador chega. Nós sabemos porque é que o jogador chega, definimos uma meta para ele, um caminho. Então, qualquer jogador que chega ao Estoril tem um mapa, ou seja, desde o momento que chega até ao final da época, nós sabemos. E dou-te um exemplo: nós contratamos um jogador para a equipa profissional, para a equipa principal, que tem 20 anos, portanto, a idade de sub-23. E nós definimos logo à partida: este atleta, se não tiver espaço regular na equipa principal, pode jogar no sub-23? Sim ou não? Faz sentido? Sim ou não? Em janeiro vamos avaliar: jogou no sub-23,
vai ter espaço na primeira equipa, ok, faz sentido continuar no sub-23 ou é emprestado para um patamar intermédio? Ou seja, todos estes fatores estão bem assentes. Óbvio que nós fazemos reuniões mensais, quinzenais, para que tudo isto esteja sempre de acordo com aquilo que é o rendimento atual do atleta. Ou seja, nós continuamos a acompanhar de perto. E no fundo o nosso ciclo é: o jogador chega, o jogador adapta-se, o jogador desenvolve-se, o jogador tem rendimento e o jogador é vendido. Este é o ciclo de vida do jogador no Estoril, porque é isso que também permite ao clube ser sustentável. Ok, André. Não gosto de individualizar muito, mas também para te colocar aqui também um pouco encostado à parede. Desde que estás aí no Estoril Sub-23, qual é que foi o jogador que te surpreendeu mais em termos positivos e também que jogaste? Contra quem jogaste e que também te surpreendeu em termos dos adversários? Sim. Olha, eu tenho. É ingrato para mim Eu disse isso. porque pronto, já passaram jogadores de muita qualidade no Sub-23 do Estoril e obviamente estão alguns a ver, e se eu não falar neles, eles vão ficar chateados. Mas eu tive ali um caso de um atleta que não podia. Ou seja, o Sub-23 do Estoril acaba por ter um bocadinho também a imagem dele, que é o Chiquinho. Ou seja, foi um jogador que atingiu muito cedo aquilo que era o patamar da excelência e foi um miúdo que treinava regularmente, lá está, como eu estava a dizer, com a equipa principal. O processo estava muito bem encaminhado. Ele jogava no Sub-23 e eu acho que ele foi o jogador que eu vi a fazer mais diferença no Sub-23 desde que a prova se iniciou. Pronto, vi muito jogador de qualidade, mas ele portanto, foi um miúdo com uma qualidade intrínseca, natural, muito acima da média, pronto, e por isso é que está no patamar onde está. Teve agora esta lesão, mas é um miúdo que, pronto, atingiu a Premier League e o miúdo tem um potencial gigante. E quero também dizer o caso do Gilson, portanto, um miúdo que nós fomos buscar ao Damaense, última divisão quase de Lisboa, e um miúdo que não tinha base nenhuma daquilo que era o trabalho diário. Portanto, ele treinava 3 vezes por dia, ao fim do dia, quer dizer, nunca tinha feito ginásio, e um miúdo que rapidamente atinge o patamar que atingiu, em termos de performance, em termos de rendimento, internacional lá por Cabo Verde. Portanto, é um ativo do clube. Ou seja, nós em 2 anos conseguimos tirar um jogador do Sub-19 do Damaense para a Primeira Liga. E esse processo, obviamente, passa por muitas pessoas, mas o atleta tem muito mérito nisso. O Derlei é um miúdo que tem um mindset de top, portanto, como te disse, que é o Tiago Santos. Portanto, o Tiago é aquele miúdo que as pessoas dizem à volta: tu não vais chegar ali, tu não vais conseguir isto. Mas ele, na cabeça dele, mete que vai e ele chega lá. E ele supera as dificuldades, atinge os objetivos dele, e acredito que é um miúdo que ainda vai crescer mais. Contra quem joguei? Olha, joguei contra muitos jogadores de qualidade. O Leixões teve um miúdo que eu gostei muito, e até é uma história engraçada, porque até fui eu que o trouxe para Portugal, que foi o Anana, na altura que estava no Cova da Piedade. Pronto, e depois na altura houve lá uma questão e ele acabou por não ficar lá e acabou por ir para o Leixões. Portanto, também é um miúdo de muita qualidade. Eu joguei contra o Nuno Mendes, portanto, no patamar de sub-23. Joguei contra o Mateus Nunes, no patamar de sub-23, que também passou no sub-23 do Estoril. O André Laximican, do Braga, acho que é um miúdo que tem uma margem muito No interessante. Leixões. Eu comi o Exato. Leixões. Exato, ou seja, eu conheci-o no Leixões e o miúdo era realmente diferenciado, e acho que ele tem hipóteses de chegar à Primeira Liga. Muito jogador de qualidade que passou realmente na Liga Revelação. Certamente vamos esquecer Claro, sabemos vários, que é muitos. mas assim à primeira vista, estes foram os que mais me chamaram a atenção. Sim, o importante é, e veja, só aqui falando um pouco de nomes, André, vimos que passaram jogadores que já estão em patamares altíssimos, que é a realidade, e muitos que estão aí que vão chegar de certeza, porque as pessoas também, muitas podem não estar atentas, mas o Campeonato Sub-13 é muito competitivo, são jogadores com qualidade, já se pratica bom futebol, as pessoas pensam a ver são miúdos e que não se pratica. Eu aprendi bastante no Sub-23, acho que é uma experiência enriquecedora, gostei bastante. Por isso, André, também porque eu não quero que isto fique muito extenso, porque amanhã vai para o Spotify e as pessoas dão-me na cabeça quando alongo muito, depois dizem que não conseguem ouvir tudo Claro. depois quando estão a ir para o trabalho. Aqui uma pergunta só também nos ouvintes, que quer saber como é que surgiu a oportunidade de ir para Angola, antes de terminarmos também. Sim, ou seja, eu quando iniciei esta área do treino, que foi quando comecei, como te disse, eu tive cerca de 2, 3 anos de forma muito próxima com a formação do Sport Lisboa Benfica. Ou seja, acabava quase por ser um filho da casa sem trabalhar lá diretamente, em que fiz estágios, portanto, com o Bruno Lage, com o Renato Paiva, com o João Tralhão, ou seja, com todas as pessoas ligadas àquela área, na altura do António Carraça. E pronto, e vi muito daquilo que foi o crescimento do Benfica Campos atualmente, daquilo que eram as ideias do Benfica, daquilo que eram as ideias de estrutura,
e tudo isso, no fundo, me permitiu criar algumas relações que ainda hoje são importantes no meu trabalho. E uma pessoa que, no fundo, que era o diretor de toda a formação do Benfica, a nível do seu planeamento, da sua organização, daquilo que era todo o trabalho invisível da criação dos vários departamentos, passou a ser o diretor-geral do Recreativo da Cala, portanto, criou o seu percurso em Angola, e disse-me sempre, olha, portanto, ele conheceu-me, eu era miúdo, tinha meus 18 anos, quando comecei a área do treino, e ele disse-me, olha, quando acabares o teu curso na faculdade, vais-me ligar que eu vou-te levar para Angola. E eu, mas isso é muito longe, não tenho a certeza e tal, eu era muito miúdo, e eu terminei o meu curso na altura, a faculdade, eu tirei a licenciatura em Educação Física, e Educação Física e Desporto, e ele, assim que acabei, eu vou-me logo, pronto, e desenvolvi ali um trabalho também interessante e diferente, a realidade, a coordenação tanto dos escolas de formação de um clube em África, como tu deves imaginar, sei lá quantos miúdos passaram ali, com quantas vivências diferentes, mas uma experiência completamente enriquecedora a todos os níveis, e pronto, e no fundo acabou por ser um bocadinho assim. Sim, deve ter sido uma experiência muito boa. Digo eu, nunca passei por isso, mas deve ser muito boa. André, antes de terminarmos, coloco sempre esta questão também, sabendo que estás bem, certeza que estás bem em termos pessoais e profissionais aí no cargo que desempenhas, mas o que é que gostavas também de experienciar mais, mesmo no seio da tua área, mas outros patamares, Primeira Liga ou mesmo no estrangeiro, também colocando aqui também uma pergunta complicada também, mas o que é que também gostavas também de ainda és novo, por isso tens alguns sonhos que gostavas de realizar em termos no futebol. Sim, pronto, eu sou uma pessoa muito tranquila relativamente àquilo que é as minhas ambições, ou seja, eu sou uma pessoa muito ambiciosa, mas acho que sou um ambicioso controlado, ou seja, acho que passo a passo eu consigo atingir aquilo que no fundo que é o caminho que eu trilhei. Não te vou mentir, obviamente que sonho e tenho o objetivo de estar nos principais patamares, portanto, ser um diretor desportivo de um clube de top Liga dos Campeões, de uma seleção, um coordenador técnico, portanto, algo que tenha a ver com aquilo que é a área da gestão e da coordenação, mas neste momento sou super feliz no Estoril, portanto, trabalho com pessoas top, que me dão confiança, que me dão liberdade, que me dão conhecimento. Têm surgido algumas situações, não te vou mentir, mas eu quando trabalho num clube tão bom, com pessoas tão boas, no fundo que me ajudam tanto, eu tenho que olhar e perceber. O meu caminho se calhar ainda é aqui. E eu aprendo todos os dias no Estoril, todos os dias eu cresço no Estoril. Obviamente que eu vou sair do Estoril um dia. Amanhã vai estar mais perto de sair do Estoril do que tive hoje, obviamente. Mas sei que quando o fizer vou estar preparado, vou estar disposto a também arriscar. E quando isso assim acontecer, acredito que as coisas também possam correr bem. Porque, como te disse, no fundo, tudo isto, não se pode trocar o Estoril por qualquer clube, nem se pode trocar este projeto por qualquer clube. E quando o fizer, vai ser de consciência que será uma coisa boa para mim e que o clube também vai conseguir, no fundo, dar a volta a isso que dará certamente pelas pessoas que lá trabalham. Claro, e também sabemos que o projeto também é bom, é um clube que também aposta na formação, que tem boas condições. Eu já joguei contra e experienciei isso, mesmo não estando dentro do treino e do dia a dia, sei que também porque já joguei contra vocês, que tem boas condições, é um bom projeto, mas claro que sempre sonhamos, não vamos sugerir isso de atingir outros patamares. André, agradeço-te imenso por teres dispensado aqui um pouco do teu tempo para partilhares aqui as tuas ideias e as tuas vivências. Gostei bastante, agradecer também às pessoas e isto também vai para o Spotify, para as pessoas também depois puderem ouvir vezes que quiserem. Ok, André? Mais uma vez, obrigado, desejo-te maiores felicidades em termos profissionais e pessoais e tudo bom. Ok? Obrigado, João. Um abraço a todos. E obrigado para ti também. também. Um abraço. Obrigado, André. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Obrigado.